Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica aqui em nosso canal, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que tema estamos trazendo para a Prosa com Bertaglia no dia de hoje: DNA para a gestão de ativos atrelado à indústria 4.0. Boa parte das organizações, principalmente as de grande porte, faz gestão dos seus ativos utilizando-se de filosofias e ferramentas oferecidas pelo mercado, como o TPM, que é o Total Productive Maintenance, 5S, o WSCM, que é o World Class Manufacturing, para apenas mencionar algumas delas. Embora longe de serem inadequadas, já não são suficientes para se ter vantagem competitiva e sustentabilidade dos negócios. Muito mais é preciso, principalmente em um mundo onde a digitalização se faz presente com cada vez mais força. Revoluções disruptivas estão presentes, portanto, conexão e integração é fundamental para combinar as tecnologias existentes. E um dos grandes desafios da quarta revolução industrial é integrar a gestão de ativos com base na ISO 55001, com as tecnologias inteligentes da indústria 4.0 ligadas na internet industrial das coisas. É sobre esse tema fantástico que iremos refletir aqui na Prosa com Bertaglia. Fazer gestão de ativos de uma maneira ampla e conectada à indústria 4.0. E para isso, eu tenho o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Jefferson Fujarra. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Jefferson. Meu caro amigo, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. É um grande prazer, né? Tenho acompanhado você aí nas redes, grandes nomes vêm conversar com você, e é uma honra para mim hoje estar aqui fazendo parte desse trabalho também. Bacana, Jefferson. Afinal de contas, antes de nós prosseguirmos aqui e falarmos sobre esse nosso tema, quem é o Jefferson Fujarra? Bom, Jefferson Fujarra é aqui do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Trabalhei 25 anos aqui na Johnson Johnson, né, passando ali pela parte comercial, né, da Consumer, e depois migrando ali para a área farmacêutica, a área de facilities, né, cuidando de caldeiras e toda a parte de insumos ali também. Então foi uma escola para mim, que depois eu passei a trabalhar com alguns projetos de consultoria, de implementação do PCM, né, e também de melhorias e soluções dentro do SAP módulo PM. Na qual eu consegui desenvolver a parte de script, que é alguns robôs que fazem toda a automação do processo através de uma automação dentro do próprio SAP. E com isso venho aí crescendo, não é, no mercado, fazendo e ajudando as empresas a tirar as suas rotinas e fazer de uma forma mais simples, né, a gestão da manutenção. Que bacana, que legal, o Jefferson. Ô Jefferson, vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, dar uma curtida aí no Jefferson, uma baita de uma experiência que você comentou aí, e acionar o sininho para ser notificado das prosas que nós lançamos aqui no canal. Jefferson, vamos contextualizar um pouco esse tema aí, conversar um pouco sobre esse tema para o pessoal? Legal. Então, essa nossa conversa, ela vem com base, né, como o Bertaglia disse, o DNA da gestão de ativos para a indústria 4.0. Então, esse DNA, eu sempre digo que é uma boa estrutura montada no SAP. Então, você tendo uma boa estrutura montada, a sua árvore lógica, os seus equipamentos debaixo dos seus locais de instalação, tudo bem montadinho, né? As fases do processo, os conjuntos e os equipamentos. E aí a manutenção, a rotina, né? Abrindo as suas ordens preventivas, corretivas, dentro do equipamento correto, onde ocorreu a anomalia, todos os seus custos eles são alocados exatamente ali aonde ocorreu a anomalia. Com isso, você consegue, dentro da gestão de ativos, fazer buscar essa base de dados que foi bem estruturada, né? Por isso que eu digo que é DNA, porque tem que ser bem estruturada para que as informações, quando chegar no controle do ciclo de vida do ativo, você consiga ter exatamente os dados fidedignos que foi estruturado ali no DNA. Então, se a empresa tem uma estrutura mal montada, né, os custos ficam em lugares diferentes da onde deveriam ser,
com certeza a sua tomada de decisão dentro da gestão de ativos não vai ser tão assertiva. Então, quando eu digo DNA, é montar a sua estrutura de PCM corretamente, a sua árvore lógica, para que você tenha os dados imputados ali ao longo do histórico do tempo, para que as suas decisões dentro da gestão de ativos seja assertiva. Então, quando você vai ter uma provisão de CAPEX para os anos seguintes, você vai puxar esse histórico que está bem montado, um DNA bem formado, e aí sim ele vai transmitir esses dados para a sua tomada de decisão. Então, a contextualização basicamente vai ser em cima desses três pilares, né? Que é o primeiro, a boa estrutura do SAP ou do seu ERP, que não seja o SP, né? O SAP ou outros, né? Mas que seja bem montada para que os dados possam ser transmitidos para uma tomada de decisão assertiva. E aí, quando eu falo de indústria 4.0, que é o terceiro tema, ele tem que estar conectado. Porque não adianta você ter equipamentos de alta tecnologia, sendo que os dados, o DNA ali está todo bagunçado, né? A estrutura não está bem formada. Então é uma coisa de cada vez para que você possa aí estar num nível de maturidade aí de excelência. Com base nisso, será toda a nossa contextualizando tudo isso aí de uma forma bem simples. Bacana, o Jefferson. Dentro dessa questão que você colocou, principalmente da parte de ciclo de vida dos ativos, é importante nós olharmos pela perspectiva, principalmente de metodologias que a gente usa, de tecnologia que você já mencionou, e até para que as organizações elas tenham um ganho substancial, principalmente no que toca à parte de custos, a parte de agilidade, velocidade e o melhor caminho para se fazer a manutenção adequada dos recursos que se tem dentro da organização. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, pela experiência que você tem, desses pilares que você acabou de comentar e fazendo a conexão, né, do DNA exatamente com a indústria 4.0, o Jefferson. Então, basicamente, né, o ciclo de vida do ativo, ele tende a ter ali o designer, né, da curva da banheira, né, que é a que a gente começa em alguns ajustes, né, algumas primeiras manutenções fundamentais, é como um carro, você leva para fazer as primeiras revisões. Aí depois ele estabiliza, que é o ciclo de vida dele, né, completo. Depois ele começa a quebrar novamente, que ele começa a ficar aí no final da sua vida útil, né? Então, nesse ciclo de vida, conforme o fabricante ele estabelece, é que você tem que fazer as manutenções corretamente ali dentro para manter exatamente esse ciclo ou maior, né? O que não pode é ter uma maturidade aí, uma mortalidade infantil. Esse equipamento começa a quebrar antes do tempo previsto. Então, uma boa manutenção dentro do primeiro pilar ali, que é a estrutura, né, do seu sistema, e todas as manutenções preventivas dentro do modelo de confiabilidade, né? Você estudando como o equipamento falha, montando planos de preventiva com base nas falhas. E aí você consegue prever, né? Ter uma previsão, uma inspeção no ponto inicial da falha antes que ela ocorra. E aí você consegue fazer as suas preventivas e ter aí a tua manutenção no modelo ótimo, mantendo, né? Por isso que manutenção é mantenabilidade, é mantendo ali aquele ativo ali conforme o planejado no seu ciclo de vida. E os seus custos, né? Ele está diretamente ligado, como você falou. Um exemplo, é sempre um carro velho, né? Você tem um carro muito velho e aí você decide fazer Uber ou um translado entre aqui o Vale do Paraíba e São Paulo. São equivalentes a 60, 100 quilômetros. E se você tem um carro velho que já está no final da sua vida útil, você pode ficar no meio do caminho, pode estourar mangueirinha, rolamento, pode acontecer um monte de coisa ali inesperadas. Então, é isso que é o controle do ciclo de vida. Então, você tem que ter um equipamento confiável, né, com confiabilidade, para que você mantenha o teu percurso sem quebras inesperadas. Então, aí que entra a boa manutenção, né? Então, você tem que ter uma boa manutenção para que o seu equipamento ele não tenha quebras inesperadas e atrapalhe lá toda a produção, né? A produção ela também tem um planejamento de produção, que o PCP ali ele faz todo o planejamento, toda a fila dele, e aí você quebra a máquina e fica aí 2 dias parado, atrapalha toda a entrega, né, para o produto, para o cliente final. Então você tem que ter aí uma boa manutenção, mantendo o ciclo de vida do seu ativo aos custos de equilibrado, né? Tem que ter um equilíbrio.
porque não adianta também você manter esse ativo sem quebra gastando aí o dobro do que o próprio ativo vale. Então tem que ter um equilíbrio aí, um cálculo, né, de viabilidade desse ativo para você tomar a decisão aí se vai reformar ou descartar e pegar aí um ativo novo para aquele planejamento que você estabelece ali. Legal, legal, Jefferson. Eu me recordo bem, conforme você está falando, que eu fui me projetando no passado, né, um diretor de manutenção que dizia o seguinte: olha, se a manutenção funcionar bem, ninguém vai se lembrar dela, né? Mas se deixar de funcionar, se acontecer alguma coisa, quebrar um Exatamente. equipamento, todo mundo vai se lembrar, né, Jefferson? Esse é o grande desafio da gestão, não é isso? Exatamente. Por isso que a gente está trabalhando muito com preditivas, né, com previsão da quebra, e principalmente na curva PF, né, identificando o ponto inicial da falha antes que ocorra a falha total. Então, você consegue ter um tempo ainda para você se planejar a programação dessa manutenção, comprar a peça, e aí no final de semana, no feriado ou numa oportunidade, você já faz a substituição. Para que numa quarta-feira, aí no meio do ciclo, a máquina quebre e fique aí um dia ou 2 dias parado. Aí atrapalha, aí vem toda a produção. Aí vão lembrar realmente que a manutenção não fez o trabalho dela, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com bastante preditivas para poder identificar o ponto inicial da falha, corrigir antes que a falha ocorra, para que não vire uma corretiva emergencial, né? E é interessante essas metodologias que você menciona, até porque quando você tem uma empresa de mão de obra intensiva, né, você tem um tipo de comportamento. Quando você tem uma empresa de recursos ou capital intensivo, utilização de máquinas, é um outro comportamento. Pela sua experiência aí, as empresas que mais dedicam atenção a essa parte da gestão de ativos, são exatamente essas empresas que empregam mais capital intensivo, grandes siderurgias, ou todas elas deveriam estar impregnadas, porque aí vem um pouco da mentalidade das pessoas, dos executivos, dos líderes e até do pessoal da manutenção. O que você teria a dizer sobre esse tema, ô Jefferson? Então, Paulo, pela minha experiência aí, 30 anos no mercado, o que eu tenho visto são dois pontos importantes. O primeiro, que eu vejo que é até mais importante, é as empresas que dependem do desempenho do ativo. Então, as empresas, por exemplo, de fertilizantes, o que eles produzem, eles vendem hoje no mercado. Então, eles trabalham muito forte no OE, né, que é a eficiência ali do desempenho dos ativos. Então, por exemplo, uma que eu passei no ano retrasado, ela tinha um OE de 65%. Então, toda a capacidade que ela tinha de produção, ela conseguia produzir 65% apenas. Então, se a gente trabalha forte nas quebras e não evita as quebras inesperadas durante o percurso ali de produção, você consegue aumentar a eficiência aí de 65 para 70, 75% a mais de volume de produção e 5% a mais aí de lucro que a empresa vai ter, né? Então, essas empresas trabalham muito forte, né, no trabalho aí dentro das manutenções preditivas, com análise de vibração, termografia, inspeções com rotas, né, para evitar, para identificar a falha antes que a falha ocorra e a gente corrija para que não interrompa no meio do processo, porque isso vai atrapalhar aí no volume de produção. Então, esse é o primeiro ponto e as primeiras empresas que eu vejo trabalhando forte nesse trabalho, as automobilísticas, as empresas de fertilizante, a segunda nicho aí, as empresas que eu vejo que trabalham forte também, é as farmacêuticas e as de consumo de alimentos, né? Que são as cervejarias, as empresas de alimentos aí, de doces em geral, e as farmacêuticas. Até porque eles trabalham muito com entregas também, e com auditorias que batem pesado em cima deles por ser alimento, auditorias da Anvisa, aqueles que exportam para os Estados Unidos, o FDA. Então essas auditorias elas vêm fortes, então eles devem ter para apresentar para essas auditorias um sistema robusto de manutenção. Então, quando tem uma quebra, tem uma não conformidade, eles vão rastrear, vão buscar por que quebrou, por que não foi feita a manutenção. Então, os líderes ali, os gestores de manutenção, eles trabalham muito forte em cima porque sabe que numa auditoria vai vir pesado em cima das quebras, porque pode ocorrer ali um desvio, né, devido a uma quebra, e aí o produto pode sair comprometido. Então eles trabalham muito forte também nesse segmento aí para devido às auditorias. Então eu enxergo essas duas grandes
nichos de indústrias aí, tanto a parte de consumos de alimentos e farmacêutica, quanto as partes aí de automobilística, fertilizantes, né? Por necessidades diferentes, mas trabalham fortes buscando aí a excelência. Bacana, Jefferson. Meu caro, fantástico aqui a nossa prosa. Nós estamos finalizando o primeiro tempo, mas tem o segundo tempo onde a gente vai explorar, basicamente, o Jefferson, essa conexão entre o mundo 4.0. Para isso, nós precisamos de metodologias, políticas, uma série de coisas e as empresas buscando resultados. E até eu gostaria de ouvir um pouquinho mais você falar sobre essa eficiência operacional, o OE, né? Ou seja, qual é o target, qual é o objetivo. A gente sabe que o ideal seria 100%, mas isso é praticamente impossível, né? Agora, 65% é baixo, não é, Jefferson? Jefferson, vamos fazer o seguinte? Vamos tomar uma aguinha, um café e vamos para o segundo tempo da nossa prosa, pode ser? Bora. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, já chegamos no segundo tempo e tem muito mais para falar aí. Vamos continuar então, o Jefferson, desbravando aqui esse nosso tema fantástico e eu gostaria realmente de entrar agora na parte do 4.0 aí, né, explorando toda a sua experiência que você tem. Bacana. Então, eu gostaria de iniciar orientando, né, as pessoas que vão assistir para essa mudança de mentalidade de tecnologias, né? A indústria 4.0 ela é a morte do analógico para o nascimento do digital. Então, isso quer dizer processos também, né? Não só máquinas e equipamentos, como também os processos, né? Muito antigo e você tem que fazer uma revisão aí para os novos modelos de negócio. Por exemplo, no modelo antigo, o PCM, né, a rotina ali da manutenção, tinha costume de imprimir ordens no papel, aí dava problema na impressora, aí quando dava certo ele conseguia, aí depois tinha que selecionar quem era o técnico, grampear, colocar lá no escaninho o nome dele, segunda, terça, quarta, toda semana lá. E aí acontecia muitos problemas do cara ir para o campo, sujar a folha, depois ele perder essa folha e falar que não foi programado. Então, esse é um modelo muito analógico, muito 3.0. E aí, com as modelagens novas agora, de 2, 3 anos para cá, a mobilidade, né? O celular passou a ser esses papéis. Então, o analista, ele puxa as ordens de manutenção do SAP, seja de qual é o sistema que a empresa usa, e direciona para o celular do técnico, né? Então, esses papéis que iam lá no escaninho é disruptivo, é totalmente morte para os escaninhos. E aí ele vem cards dentro do celular, onde o técnico apenas abre o card, que seria o papel, dá o play, executa a atividade, dá o stop, aí quando ele termina, já dá ali o tempo de reparo dele, que é o famoso MTTR, né? O tempo de reparo do técnico. Então ele tinha que sentar no computador, logar, abrir o login dele lá, fazer o apontamento, e aí sim, depois o analista ir puxar o tempo de reparo, que às vezes o tempo de reparo não é o tempo que você repara, né? Ou seja, é o tempo que você repara. Mas o modelo 3.0 ele joga tudo dentro da mesma ordem. Desde que ele foi buscar uma ferramenta, liberação de segurança, ele joga tudo dentro. E no sistema 4.0, que já vem no modelo digital, é tudo ali no celular, ele aponta, ele fecha a ordem, tudo lá no campo. Ele não precisa mais se deslocar no PC, aí não lembra a senha, aí não faz o apontamento, aí os dados não ficam dados fidedignos ali naquele primeiro pilar que eu disse, que vai precisar ser fidedignos para a tomada de decisão na gestão de ativos. Então, esse modelo antigo, né, 3.0, ele tem que morrer para o nascimento do digital, para que no digital as coisas aconteçam de forma simultânea, remota, né? E aí os dados ficam 100% fidedignos ali dentro do sistema, sem a dependência do ser humano ter que ir lá, logar, e aí colocar a informação certa. No digital, ele apenas aperta o play, o stop e a informação está ali. Ele pode colocar no comando de voz, fazer uma observação, não precisa ir lá digitar no computador, né, todo o texto que aconteceu lá na manutenção. Então, no simples toque, ele pode tocar e falar com o celular e isso ser transcrito ali para a informação ir para o sistema. Então, os gestores, os diretores, eles têm que ter essa noção para poder correr com essa migração do analógico para o digital, porque o ganho é muito, né? Você ter que ir a 2 km de distância numa empresa de celulose ou numa empresa aí de grande território, o cara está lá 1 km de distância, acontece uma corretiva, aí ele tem que voltar na oficina para abrir uma ordem. Não, lá naquele local ele abre uma ordem, ele coloca a peça que ele precisa, o rolamento, a gacheta, seja o que for,
o almoxerifado recebe essa informação já ali, ele colocando o mobile pelo sistema, o almoxerifado entrega para ele no local, através de delivery. Então, isso é tudo disruptivo, é tudo 4.0. Então, o técnico ele não perde tempo, porque enquanto ele vai desmontando, a peça já está chegando para ele. No modelo 3.0, ele termina de desmontar, ele vai no banheiro, ele toma café, ele vai no almoxerifado tem uma fila de gente lá, e a máquina parada, o OE só diminuindo, né? E a disponibilidade cada vez caindo mais, e a empresa precisando de volume de produção para poder ser mais competitiva. Então, esses modelos 3.0, eles são muito obsoletos, e os novos modelos com internet das coisas, mobilidade, né? Ele traz uma velocidade muito grande para aumentar aí a disponibilidade do ativo, produzir mais e a empresa ser mais competitiva. Então a empresa precisa urgente ter essa mentalidade de que isso vai dar para ela o que ela precisa para aumentar a disponibilidade dela dos ativos. Que bacana, que legal. Ô Jefferson, me diz uma coisa, você tem dado muito treinamento, tem trabalhado muito em implementações, então, como é que está o change management, como é que está a resistência das pessoas? E vamos falar pelo lado negativo, ou seja, como é que está, positivo, perdão, como é que está o entendimento das pessoas de que elas devem sair desse mundo analógico e ir para esse mundo digital, para a questão da indústria 4.0, conforme você vem falando? Pela sua experiência, você sente que as pessoas estão inclinadas ou elas estão gerando alguma resistência para ir nesse caminho, Jefferson? Eu vejo dois pontos também em cima disso. O primeiro ponto, a resistência não está tendo muita resistência mais, não, porque eles sabem que precisa disso e que não tem volta, precisa e precisa para ontem. Mas um pouco da resistência vinha devido a muita coisa ter aparecido sobre a indústria 4.0 e muitas fantasias, né? Pessoas vendendo como 4.0, não tinha nada de 4.0. Então, aí isso entrou em algumas pessoas e aí que gerou essa resistência, né? Mas aí hoje o processo do 4.0 está muito maduro já, porque começou ali em 2014, 2015, e aí veio até 2020, veio a pandemia, isso acelerou. Então, hoje, 2022 para 2023, isso está muito mais amadurecido. Então, isso já deu uma quebra de paradigma aí daquelas pessoas que estavam com um pouco de resistência. O outro ponto que eu vejo, que gera um pouco de resistência agora, não mais pelo processo, mas sim pelo que ele tem. Então, ele olha o modelo dele ali, o SAP, toda a estrutura dele que já está ativa hoje, e aí ele vê uma grande dificuldade para poder fazer esse casamento, né, dessas tecnologias com o que ele tem hoje atuando, né? Então ele precisa fazer um trabalho de saneamento, né? Fazer algumas limpezas, fazer, por exemplo, pegar um técnico, ir no campo, ver o que exatamente tem no campo e fazer o ajuste com o virtual, com o SAP ali, com o sistema. Então o que está no campo tem que estar no virtual, o que está no virtual tem que estar no campo. E aí sim ele vai ter confiabilidade nos seus dados, né? Esse é o primeiro ponto. E aí eles têm um pouco de trabalho para fazer isso. E é isso que às vezes dá um pouco de resistência para as implementações, né? Esse trabalho que dá para poder fazer esse saneamento aí entre o campo e o virtual. Mas, tirando isso, as empresas estão com bastante vontade, sim, estão bastante aí motivadas para entrar nesse modelo 4.0, não só de mobilidade para execução, mas também as conexões, né, entre os ativos, a internet das coisas e o RP. Então, hoje eu tenho que ir lá com o aplicativo e fazer a leitura de um QR Code para me ver um ponto de medição, como é que está a temperatura, né? E aí eu lanço isso ali no celular, isso vai pro sistema, né? Podendo gerar uma nota de correção, ou se está tudo ok, simplesmente vai como um ok. Agora, os modelos novos que estão chegando são os modelos preditivo online. Não precisa o ser humano ir lá fazer a medição. O sistema se automede e deu alguma coisa fora do range, tanto para menos quanto para mais, o sistema já abre uma nota automaticamente ali no RP, e aí o analista vai pegar isso aí e tratar antes que a falha ocorra, né? Trabalhando sempre em cima da curva PF, pegando o ponto inicial, o sistema se automonitorando, pegou um ponto de falha, abre-se uma ordem e aí o analista tem que correr para programar isso aí antes que ocorra a emergência, né? A corretiva. Então as E empresas eu vejo que estão buscando forte isso sim. bacana, bacana. E isso, logicamente, todo esse trabalho que você está falando afeta sobremaneira a parte da eficiência operacional ou a EAI. E outra coisa que você mencionou, a parte da estratégia, planejamento estratégico. Eu queria abordar um pouquinho o tema do Strategic Asset Management, né, que é a parte do planejamento, que é o SAMP, né, o famoso SAMP. O que você falaria sobre o SAMP, ô Jefferson?
Cara, muito bacana. A gente tá falando lá desde a base, né, até chegar agora aqui na estratégia, né? É uma prosa, mas com todo o conteúdo que complementa, né? Um complementa o outro, e agora chegando aqui na estratégia. A estratégia, o SAMP, é um planejamento estratégico muito utilizado nos anos anteriores como master plan, né? Então a gente que é lá da década de 90, a gente usava muito o master plan. Vamos, coloca isso no master plan para a gente poder tratar. Então, hoje, com a gestão de ativos, a ISO 55000, ela traz uma visão, uma nomenclatura diferente chamada de SAMP. Então, como é que funciona isso? Você faz um diagnóstico, né, de tudo isso que a gente conversou aqui antes do SAMP, né? Essa parte de saneamento, essa parte ali de uma estrutura boa, árvore lógica. Então, você faz um diagnóstico de tudo isso. E cada ponto de vulnerável, né, de que precisa ser melhorado para chegar nesse nível ótimo aí, é colocado nesse SAMP. Então, por exemplo, eu vou, faço um diagnóstico, identifico que a árvore lógica não está legal. Está tudo debaixo de uma coisa só. Não tem as fases do processo, equipamento debaixo do conjunto. Então, eu coloco isso no SAMP. Ó, o primeiro ponto é ajustar a tua árvore para que seus dados vá exatamente na onde que foi a corretiva ali, a anomalia, os custos caem exatamente ali naquele lugar. Então, você vai precisar acertar isso para que você tenha uma tomada de decisão assertiva na sua gestão de ativos. Então, esse é o primeiro ponto que eu lá acrescento no meu SAMP. Aí vou, faço mais um diagnóstico, identifico que os processos, né, precisam de melhorias, né? A ISO ela fala que os dados têm que ser da empresa, não pode estar na mão de um terceiro. Então, ele tem lubrificação, ele tem análise de vibração, ele tem um monte de empresas terceiras, normalmente, que estão ali prestando esse serviço. Mas esses dados têm que estar dentro do RP. Eles não podem estar na mão desse fornecedor. Senão ele sai e aí, cadê o histórico? Então, esse histórico tem que estar na minha base. Então, eu faço um diagnóstico, identifico e não, esse histórico está na mão do fornecedor. Então, eu acrescento ali no SAMP, ó, fazer uma transformação digital para que os seus dados do fornecedor caiam nas nossas mãos dentro do nosso ERP. Então, o SAMP é isso, ele vai vendo as vulnerabilidades da empresa e vai montando ali quais são esses projetos, né, que precisam ser desenvolvidos para que a gente chegue aí nessa excelência para, no futuro, ter uma tomada de decisão com base no ciclo de vida do ativo, se eu vou reformar, se eu vou descartar, se eu vou comprar um novo ativo, porque uma demanda aumentou, eu preciso de mais volume, e o meu ativo hoje ele faz um volume de 1 milhão, e o mercado está pedindo 1,5 milhão. Então já tem que já planejar para comprar esse novo ativo que vai produzir mais a um custo menor. Mas para isso eu preciso de um SAMP, né? Então, se eu vou comprar um novo ativo, também eu coloco no SAMP. Vamos analisar, vamos montar um projeto, porque o ativo que está hoje ele já está no 100% e ele não consegue entregar a demanda de mercado. Então vamos acrescentar aqui no SAMP também a aquisição de um ativo, né? Vamos buscar no mercado um ativo que atenda aí essa demanda. Então o SAMP ele vem para isso, para mapear as suas vulnerabilidades, né? O principal é a própria necessidade do cliente, então o diretor, o gerente geral, ele vai falar o que ele enxerga ali, que ele tem toda a experiência ali, o que ele precisa de fundamental para aumentar o volume, né, de produção, e isso tudo a gente vai acrescentando no SAMP, tanto a visão que ele tem, né, as necessidades que ele tem ali, o cliente, quanto o próprio sistema, no diagnóstico que a gente faz ali, e aí a gente mapeia, normalmente dá entre 10 a 15 pontos dentro do SAMP, que aí esses 10 a 15 você vai priorizar o que, que é mais fácil, o que, que vai demandar menos recursos, e aí você vai já montando os seus tips, né? Que é o planejamento de implementação tática. Então o tip ele pode ser um PDCA, você monta ali o planejamento de como que eu vou fazer, depois ali a implementação, e aí até a parte de análise para você poder rodar de novo, né? Então você abre ali, digamos que você anotou ali 15 pontos dentro do seu SAMP para projetos de melhoria para você chegar na excelência. Ah, mas os 15 não dá para fazer, então vamos priorizar os 5 que mais vai trazer resultado, e esses 5 eu abro 5 tips. Então eu monto um PDCA para cada tip desse daí, de cada demanda, e aí eu coloco uma pessoa responsável para ir tocando esse projeto, para a gente poder chegar aí 6 meses, um ano, a um modelo ótimo para a gente poder trabalhar aí já com uma implementação boa da própria gestão de ativos, de indústria 4.0, e o ganho, né, que é o mais importante aí, o valor para a organização, que é o que a norma fala, né, trazer valor para o negócio. Então, tudo isso vai trazer valor para o negócio. Então, o SAMP esse planejamento estratégico onde a gente mapeia todas as necessidades maiores que vão trazer o valor para a organização. Bacana, olha, fantástico. Nós estamos chegando ao final da prosa com detalhe aqui, ô Jefferson, contribuição sensacional que você trouxe aqui. E eu gostaria rapidinho que você desse algumas dicas para as pessoas que querem embarcar nesse mundo disruptivo, né?
utilizando a indústria 4.0? São assim, eu contribuo bastante, né, para essas pessoas que querem entender, né, e migrar realmente para uma mentalidade 4.0. O meu canal, o canal da Full Trainer, né, então eu tenho ali também vários vídeos, tanto de SAP, como você criar uma ordem QR Code, né, para ter mais papel, essa parte de integração entre a nuvem e o próprio SAP, para você poder gerar uma notificação ali, uma ordem automática. Então, o meu canal ajuda bastante, que é o canal da Full Trainer, né? Full Treina. E aí as pessoas vão ali, assistem os vídeos e vão acompanhando aí essa evolução comigo. Mas também aconselho eles buscarem a parte de automação, né? Então, tem empresas como Rockwell, tem bastante empresa no mercado hoje, aí a própria Siemens, né, que estão trazendo esses vídeos também de tecnologias que estão vindo para poder ter essa disrupção. Quando a gente fala de disrupção, sempre é morte do analógico e vida para o modelo digital, né? Então, tudo que é disruptivo morre para o nascimento de algo novo, né? Qual é o exemplo da Kodak, está aqui do meu lado, né? A Kodak. Então, eu passo ali em frente, tá aquela fábrica bonita ainda montada, mas quantos anos faz que morreu? Porque tinha ali a maquininha com filme e aí migrou-se para o celular e ela não enxergou essa mudança, né? Então é fundamental que as pessoas que estão nos ouvindo acompanhem essa mudança, busque, né, modelos digitais para que esteja atualizado no mercado, né? Não fique de fora. Rapidamente queria até contar uma história, né, com base na Kodak ali, da Coruja Consultora, né? Ela tinha dois sapinhos e tinha um rio que dividia dois territórios. Um estava bem seco, secou toda a vegetação, acabou os animais, e do outro lado estava chovendo, tinham bastante poças lá, e esses sapos queriam ir para o lado de lá. Só que tinha muitas piranhas ali naquele rio, então eles não conseguiam ir para o lado de lá, mas viam ao longe que era fértil, né? Tinha prosperidade do lado de lá. E aí perguntaram para essa coruja. A coruja falou assim: ó, se transforma em piranha, vai pro lado de lá e seja feliz e próspero. Aí quando eles foram pular, eles viram: peraí, mas como é que vira piranha? Aí ficou difícil, né? Vamos voltar e perguntar para a consultora. Aí ela falou assim: ó, eu não sei como que vocês vão fazer. Eu só sei que vocês têm que ir pro lado de lá. A dica é se transformar em piranha, mas de repente tem outro jeito. Vai colocando pedrinha aí e vai pulando por cima das pedrinhas, né? Vai demorar um tempo, mas você vai chegar do lado de lá. Então a dica que eu dou para todos que estão nos ouvindo é essa. Às vezes tem alguma dificuldade, né, para chegar do lado de lá, mas é necessário chegar do lado de lá, porque quem ficar nesse modelo obsoleto aí do 3.0 vai perder competitividade, né, as empresas, e você que está nessa empresa, busque aprender, porque se essa empresa um dia for uma Kodak da vida, você vai estar preparado para migrar para o 4.0 numa empresa aí que vai te trazer para esse modelo, porque realmente você buscou o conhecimento e todas essas tecnologias. Então é com isso que eu fecho aí com você. Bacana, legal, Jefferson, legal demais. Jefferson, ao infinito e além, meu amigo, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Abração para você. Abração aí, abração a você, abração a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!